Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui em nosso canal nós teremos uma videoaula tão pedida por vocês, alunos. Então eu resolvi gravar essa videoaula para falar sobre as células. Então vocês estão vendo aí, a célula é a unidade básica dos seres vivos. Todo ser vivo precisa ter célula. Uma única célula já pode ser considerada um ser vivo. Para ser um ser vivo, nós temos algumas características gerais que nós vamos analisá-las agora. Quais serão essas características comuns entre todos os seres vivos? Que características todo ser vivo tem que ter para ser considerado, então, um ser vivo? Vamos ver algumas delas? Todo ser vivo precisa ter essa unidade básica que se chama célula. Todo ser vivo também precisa ter um ciclo de vida. Para ser um ser vivo, precisa se reproduzir. Então, precisa dessa reprodução. Todo ser vivo tem resposta a estímulos do ambiente. E todo ser vivo tem o seu metabolismo próprio. Então, aqui no ciclo de vida, todos os seres vivos nascem provenientes de outro ser vivo e eles também se desenvolvem ao longo da vida, se reproduzem e depois acabam morrendo. Esse é o ciclo de vida dos seres vivos. A resposta a estímulos são respostas que o ser vivo dá a estímulos do ambiente. Então, olha só, a luz, o som, as cores que nós vemos, os odores, a umidade, a pressão, a temperatura, são todos estímulos que nós respondemos, cada um de uma maneira, e o nosso corpo gera essas respostas a esses estímulos. Então, até as plantas, elas respondem a estímulos trazidos aí pelo ambiente. Então, olha, todos os seres vivos têm a capacidade de interagir aos mais variados estímulos do ambiente. Todo ser vivo tem essa capacidade. Outra característica importante dos seres vivos é o metabolismo. Então, o metabolismo é o quê? Todas as reações químicas que o seu corpo ele vai passando, fazendo, isso a gente chama de metabolismo. Então, a produção de energia que ocorre em nosso corpo, a quebra de substâncias durante a digestão, tudo isso é o metabolismo, conjunto de todas as transformações químicas, as reações químicas que ocorrem nos seres vivos. Para ser um ser vivo, você precisa ter, então, esse metabolismo próprio. Outra característica que é o tema da nossa aula de hoje são as células. Existem seres vivos que têm uma única célula, como é o caso aqui dos protozoários, como é o caso de alguns fungos, como é o caso também das bactérias. Nós chamamos esses seres de unicelulares. E tem aqueles seres que são multicelulares ou pluricelulares, que são seres que têm mais de uma célula. São as plantas, os animais, alguns tipos de fungos. A célula, ela é a unidade fundamental aí, funcional dos seres vivos. Ela é como se fossem os tijolinhos que formam o corpo dos seres vivos. E as células, elas possuem essas características, né, como resposta a estímulos, metabolismo e o ciclo de vida aí que nós já comentamos. E a célula é composta por 3 partes básicas. Na realidade, 2 partes são bem básicas, né, que são o citoplasma, que é essa parte aqui gelatinosa, onde ficam aqui as organelas celulares, o núcleo, e nós temos a membrana plasmática. Todas as células, elas terão membrana plasmática e o citoplasma. Esse núcleo organizado, nós vamos ver daqui a pouco que nem todas têm um núcleo organizado assim. Mas essas 3 são consideradas as 3 partes básicas da célula: citoplasma, membrana plasmática aqui e o núcleo. Como
já estava falando, o citoplasma é esse espaço aqui que fica no interior da célula, é um espaço gelatinoso onde as organelas celulares ficam aqui armazenadas. E o núcleo aqui, ele armazena dentro dele todo o material genético. Então, o DNA fica aqui dentro do núcleo. E a membrana plasmática, ela tem uma função primordial aqui, uma função principal de coordenar o que entra e o que sai da célula. Ela é o que delimita a célula, né? Como se fossem os muros aí da célula. Ela permite a interação da célula com o ambiente, com outras células também. Então, ela é esse muro de separação entre a parte interna da célula e a parte externa. E ela vai coordenar aí o que entra e o que sai da célula também. A outra uma coisa importante é que as células, elas são microscópicas. Então, nós não conseguimos ver as células a olho nu. A célula maior do nosso corpo é o óvulo. O óvulo feminino é a maior célula do nosso corpo. Mesmo assim, é difícil enxergar. As células, mesmo para que possamos enxergá-las, nós precisamos então do auxílio de um microscópio, como o que a gente tem na escola, que é o microscópio óptico, onde nós conseguimos ver as células, ali a membrana plasmática, o citoplasma, até mesmo o núcleo, dá para ver através desse microscópio. As organelas não dão para ver aqui, não dá para ver as organelas celulares pelo microscópio óptico, né? Precisava de um microscópio mais potente. E a primeira pessoa, o primeiro cientista que viu uma célula foi uma pessoa chamada Robert Hooke. Ele era um britânico e ele tinha um microscópio aqui, um microscópio bem rudimentar, mas onde ele conseguiu ver ali, ele pegou uma cortiça, a casca de uma árvore cortiça, né, chamada cortiça, que é aquela que a gente usa para fazer rolha, aqueles quadros de anúncios. Então, a casca dessa árvore, ela é bem maleável. E ele pegou um pedacinho da casca dessa árvore e ele foi observar ao microscópio. Ele viu isso daqui, olha, essa imagem aqui. E ele percebeu que na casca aí da árvore, da cortiça, ele achou que ele viu vários pontinhos, vários espaços, que ele chamou de célula. Falou, olha, são pequenas células vazias que formam aqui a casca. A esse grupo de células vazias que ele viu, que parecia, né, um favo de mel aqui, ele deu o nome de célula, que é o diminutivo de cela, né? Uma cela, uma sala vazia. E a célula quer dizer uma sala pequenininha. E aí ficou esse nome, nós adotamos até hoje, apesar de sabermos que a célula não é oca, não é vazia. Hoje a gente sabe que ela tem muitas estruturas dentro dela. Nós também dividimos as células em duas. Nós temos as células procarióticas ou procariontes e as células eucarióticas ou eucariontes aqui. Qual a diferença entre elas, gente? Olha só, a célula procariótica, ela quer dizer o seguinte, ó, pró, antes do cário, antes do núcleo, antes da membrana que recobre o núcleo, né? Então, ela não tem essa membrana que recobre o núcleo. Ela tem, sim, o DNA, ela tem o material genético que está aqui, fica solto no citoplasma esse material genético. Ela tem ribossomos, que são esses pontinhos que nós estamos vendo aqui. Ela tem esses ribossomos. Esses ribossomos servem para a produção de proteínas, a gente já vai ver, e são as únicas organelas que é a única organela que ela possui. E ela vai ter, então, a membrana plasmática e vai ter uma parede celular aqui. Algumas células têm esses cílios, algumas também têm flagelos, como esse daqui, mas ela é uma célula procariótica. A característica da célula procariótica é ter um material genético disperso aqui no citoplasma. E aqui a gente tem a célula eucarionte. A célula eucarionte,
ela tem também o citoplasma aqui, tem mais organelas que aqui a célula procariótica, porém, a diferença principal aqui entre elas é que ela possui uma carioteca. O que é a carioteca? É essa membrana que faz com que o núcleo, o DNA, fique aqui dentro do núcleo organizadinho. Essa diferença básica entre elas. Já dentro da célula eucarionte, nós temos mais uma divisão. Nós dividimos a célula eucarionte na célula vegetal, que for a célula das plantas e das algas. Nós temos também aqui a célula animal. Então, dentro da célula eucarionte, nós temos mais uma divisão, que é a célula vegetal e a célula animal. Agora nós vamos ver algumas organelas e as suas funções, que é uma parte bem importante das células. As organelas, a palavra organela, né, vem aí do grego órgano, que significa pequeno órgão. As células, nós podemos dizer, você pode olhar para a célula como ela fosse um pequeno corpo. No corpo nós não temos vários órgãos que em funcionamento, em conjunto, nos mantém vivos? A célula a mesma coisa, imagina ela como um corpo, cada uma dessas organelas aqui, que você está vendo aqui no citoplasma, cada uma delas tem uma função, e é isso que nós vamos ver. O ribossomo, por exemplo, ele tem uma função básica de produzir ou fazer a síntese. Síntese, quando eu falo síntese, é produção. Ele tem a função, então, de produzir as proteínas que o nosso corpo necessita. O DNA manda a informação para ele e ele vai aí ajudar na produção de proteínas. Se você olhar a célula, os ribossomos são esses pontinhos bem pequenininhos que nós temos aqui, que vocês estão vendo na célula. Uns pontinhos bem, umas bolinhas bem pequenininhas aqui, são os ribossomos, tá bom? O próximo, ou a próxima organela celular que nós veremos aqui é o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, ele fica em volta do núcleo. Aqui fica o núcleo e ele fica em volta aqui do núcleo. Esse que eu vou falar agora é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Por quê? Porque os ribossomos ficam aderidos nele aqui, ó. Tá vendo que tem várias bolinhas aqui? Essas bolinhas presas aqui no retículo são os ribossomos. Então, como os ribossomos estão aqui, ele ajuda também aí na formação das proteínas. Aqui, os ribossomos estão aqui, né? Fazem essa função. Mas o retículo endoplasmático, ele funciona como se fosse uma avenida grandona, como se fossem os nossos vasos sanguíneos que fazem transporte. Estou comparando com o corpo, né? Então, ele leva substâncias aqui, ó, por essas membranas aqui, ele vai levando substâncias do núcleo para o citoplasma, né? As proteínas que são produzidas pelos ribossomos também, ele vai fazer essa função de transporte de substâncias. Então, o retículo endoplasmático rugoso vai fazer esse transporte de substâncias. Ele fica coladinho aqui no núcleo, como vocês podem ver, ó, esse arroxeado aqui é o núcleo, e esse que está em volta aqui, então, ó, essa parte que está aqui em volta, é o retículo endoplasmático rugoso, que eu estava falando agora. Aqui nós temos o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele produz ou sintetiza lipídios, né? Que é o lipídio? Lipídios são gorduras que o nosso corpo precisa também, né? As gorduras em excesso fazem mal, mas nós precisamos de gordura, é essencial para o nosso corpo. Armazena também o cálcio aqui no retículo endoplasmático liso, por isso que ele é representado pelo REL, retículo endoplasmático liso. Por que liso? Porque ele não tem os ribossomos aderidos aqui à sua membrana, tá bom? E ele ajuda também a fazer desintoxicação da célula, né? De drogas que a gente ingere, algum veneno, ele auxilia nisso também. Então,
Retículo endoplasmático liso, ele fica por aqui também. Aqui não está dando para ver direito nessa imagem, mas ele fica aqui perto onde não tem ribossomo, seria o retículo endoplasmático liso. E nós temos os lisossomos. Os lisossomos é como se fosse o estômago da célula. Nosso estômago não faz digestão? Então, os lisossomos, a função deles é realizar a digestão intracelular. Então, ocorre uma digestão dentro da célula e é ele que faz essa digestão. Substâncias que entram na célula, às vezes algumas substâncias estranhas que entram nas células, substâncias que a célula também não quer mais, ele faz a digestão para excretar depois isso. Os lisossomos, eles são formados por outra organela celular. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por quem o lisossomo é formado. Ele é uma bolinha aí que serve para fazer digestão. Então, são vesículas, né, essas bolinhas, cheias de substâncias capazes de digerir. Se vocês olharem aqui na imagem, os lisossomos, essas bolinhas maiores aqui, ó, que vocês estão vendo, são os lisossomos, tá bom? A outra organela celular que nós vamos falar hoje é sobre o centríolo. Centríolo tem esse formato, aqui são vários caninhos, tá vendo? Um ligado ao outro, parece vários canudinhos. Aqui ele visto de cima, tá vendo, ó? 3 canudinhos, cada 3 canudinhos aqui ligados um ao outro. Claro que tem muito mais coisas para falar sobre o centríolo, mas aqui é uma aula básica, nós vamos falar isso. Ele desempenha uma função principal que é ajudar aí na hora da divisão celular. As células se dividem e ele que vai ser responsável por isso, tá bom? Lembrando que os centríolos, que são esses aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, estão sempre em dupla, tá vendo? Eles só existem na célula animal. A célula vegetal não possui centríolo. E como eu já falei para vocês, a função dele é ajudar aí na divisão celular. A divisão celular é a capacidade que a célula tem de se dividir, formar outra célula, certo? Nossas células fazem isso e para fazer isso tem que ter a ajuda dessa organela importantíssima. Depois nós temos o material genético, que é o DNA, né? Que é uma sigla em inglês para ácido desoxirribonucleico, e o DNA ele é responsável por todas as nossas características, né? Ele é uma molécula que carrega nele os genes que vão trazer as características que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe. Onde o DNA fica? Dentro do núcleo da célula, certo? Fica ali dentro do núcleo da célula, protegidinho e trabalhando ali o tempo todo. Depois nós temos a mitocôndria. Mitocôndria, outra organela celular importantíssima, ela é responsável aqui pela respiração celular, que é o processo pelo qual a célula produz energia. A célula só se mantém viva porque ela tem uma produção de energia. Existe uma energia chamada ATP, que a gente vai ver depois em outra aula, que mantém a célula viva e ela que transforma as substâncias que nós ingerimos e o ar que a gente respira em energia, tá bom? Então, é a mitocôndria, ela que é responsável por isso, e se nós olharmos aqui em nossa célula, nós vamos ver que a mitocôndria é essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa é a mitocôndria. Esse daqui, complexo golgiense, está aqui, ó. São bolsinhas achatadas, o complexo golgiense, ele armazena substâncias vindas lá do retículo endoplasmático, podem ficar armazenadas aqui. Ele armazena, ele empacota essas substâncias e deixa aí armazenar, depois ele libera essas substâncias, ele excreta as substâncias também. E é dele que saem as vesículas que eu mostrei para vocês, que são os lisossomos. Então, quem produz os lisossomos é o complexo golgiense aqui, tá bom? Agora vamos para a célula vegetal. A célula vegetal, gente,
é a célula dos vegetais e das plantas, das plantas e das algas, né? Diferente aqui, o que a célula vegetal tem que a célula animal não tem. Que eu falei para vocês que na célula animal tem o centríolo, que não tem aqui na célula vegetal. Na célula vegetal, a célula vegetal tem um vacúolo, que é uma bolsa grande aqui, geralmente fica centralizado na célula. Tem esse vacúolo onde armazena substâncias, açúcares na célula, né? Nós vamos ver. Tem o cloroplasto, né, que é aquela organela que a gente já sabe que faz a fotossíntese, e a parede celular. Essas três estruturas aqui, a célula animal não possui. São exclusivas da célula vegetal. A célula animal até possui pequenos vacúolos, mas são bem pequenininhos, nada tão grande assim como o vacúolo da célula vegetal. Então vamos ver aqui. Então, o vacúolo, ele armazena água, sais, pigmentos e açúcares nas plantas. Ele tem essa função. O cloroplasto, ele tem a clorofila, que é aquele pigmento que dá cor verde às plantas também, e ele é responsável pela fotossíntese. E ainda a célula vegetal tem essa parede celular aqui, que é formada de celulose. Olha a celulose aqui, a parede celular dos vegetais é formada de celulose, que é uma substância bem resistente aqui, ela que vai dar o formato das células, né, a parede celular, e ela sustenta a célula e dá proteção, uma proteção a mais que a célula vegetal tem. Então, parede celular, quem vai ter? A célula vegetal e também a procariótica, certo? Para mostrar aqui para vocês, para terminar essa parte de células aqui, nós vamos ver aqui a diferença, então, entre a célula animal e vegetal. Na célula vegetal e animal, nós temos todas aquelas organelas que eu falei para vocês, já citei aqui na aula, nós temos todas elas aqui. Na célula vegetal, ela possui o centríolo, que só ela tem, nenhuma outra célula vai ter centríolo, só a célula vegetal. E a célula, desculpem, só a célula animal que tem centríolo. A célula vegetal, por sua vez, ela tem três estruturas que a célula animal não tem. Então, quais são essas estruturas? O cloroplasto, a parede celular e o vacúolo central, o grande vacúolo central aqui. Essa é a diferença entre essas células. Lembrando que a procariótica é aquela que não possui o núcleo organizado. Ah, professora, e os vírus? Os vírus, eles são seres que não possuem células. Eles não são formados por células, por isso que para alguns cientistas, eles não são considerados seres vivos, porque eles dependem de outras células para funcionar, tá bom? Então, eles são seres acelulares, seres que não possuem célula. Galerinha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se você gostou. Nos siga aqui no canal, que eu pretendo gravar mais videoaulas aqui para vocês. Beijos e até a próxima.